Oi galera, tudo na paz? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 3 lições que eu aprendi sobre perdão. Recentemente eu vivi uma experiência muito intensa com perdão. Eu orando pedi para Deus me mostrar algumas bagagens que eu precisava tirar, coisas em mim que eu precisava mudar. E Deus ele me mostrou pessoas que eu precisava perdoar. E nessas pessoas, uma delas era uma pessoa muito desafiadora pra mim, porque essa pessoa já tinha me falado muitas palavras que eu ficava muito mal e que eu ficava pensando, cara, essa pessoa errou comigo, ela tinha que vir me pedir perdão, porque não fui eu que errei, eu fui a vítima. Mas o Senhor me mostrava em oração, ele me lembrava do nome dessa pessoa e ele falava que eu deveria orar por essa pessoa. E eu comecei a orar. Eu falava o nome da pessoa, eu pedia para Deus abençoar, eu pedia para Deus quebrar esse sentimento que estava aqui dentro crescendo. Só que era um desafio muito grande, porque quanto mais eu orava pedindo para Deus quebrar isso e mudar isso em mim, a pessoa fazia mais coisas para me machucar. Às vezes não diretamente, mas como eu tava magoada com essa pessoa, então eu comecei a olhar mais os defeitos da pessoa do que as qualidades, sabe? Eu comecei a enterrar as qualidades e só focar nos defeitos. E eu me sentia muito mal quando a pessoa falava, se a pessoa tocasse em mim. Eu sentia realmente algo diferente no meu coração, mas não algo bom, algo ruim. E graças a Deus, Deus ele trouxe pessoas para perto de mim, sábias, pessoas que me orientaram em relação ao perdão e me mostraram que o perdão, ele é um processo. E não é que eu tinha que ficar orando e esperar a hora certa, mas eu tinha que construir a hora certa, porque Deus ele fala em sua palavra, se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele, sabe? Se ele lhe feriu, você tem que ir até ele. Deus fala também que se alguém bater na nossa face, que a gente vire o outro lado. Isso, Deus ele vai ensinando pra gente que a gente tem que perdoar mesmo quando a gente é ferido. Deus, ele fala pra gente que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 e fala também que se a gente for orar e a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, a gente tem que primeiro pedir perdão ao nosso irmão para depois pedir perdão a Deus. Porque se a gente não pode perdoar o erro do nosso irmão, como é que Deus vai perdoar o nosso erro? E o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração, só que eu não tinha coragem, porque eu pensava, Deus, a pessoa vai falar muita coisa, vai me magoar mais, a pessoa não vai me pedir perdão, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela não reconhece. Mas eu aprendi 3 lições nesse processo e que eu sei que eu precisava vir compartilhar com vocês porque eu pedi para Deus para viver coisas que eu pudesse compartilhar com vocês e eu sei que isso é uma dessas coisas. Então, eu espero que essas lições possam te fazer olhar para a sua situação que eu não sei qual é, de forma diferente, e possa olhar para que você possa olhar para a pessoa que você precisa perdoar e para essa causa, essa situação de uma forma com os olhos espirituais. Porque quando a gente olha com os olhos espirituais, Deus ele dá uma nova forma da gente enxergar aquela situação e da gente resolver. A primeira lição que eu aprendi sobre o perdão é que a falta de perdão ela te aprisiona e ela te afasta de Deus. Eu estou vivendo um processo onde eu estou pedindo para Deus me mostrar coisas em mim que eu preciso mudar, me mostrar coisas em mim que eu preciso melhorar, me mostrar coisas em mim que ele realmente quer moldar para eu poder viver de fato o meu propósito. Eu sei que eu sempre vou ter coisas a melhorar e sempre vou ter coisas a mudar, mas existem alguns pontos em mim que eu sei que eu preciso tratar com mais cautela. E o perdão era um deles, porque eu sempre me achei uma pessoa muito fácil de perdoar. Eu sou uma pessoa que eu tô triste com você, mas se eu conversar contigo e se eu contar como eu me sinto, aquilo vai sendo liberado do meu coração. Só que com essa causa específica eu me sentia presa. Foram muitas coisas que aconteceram, foram várias situações de muito tempo atrás, tipo de, sei lá, 5 anos atrás até hoje, e foi acumulando dentro de mim. No começo eu ainda achava que estava tudo bem, o coração é enganoso, então eu achava que estava tudo certo, que estava tudo bem, que dava para levar, mas aos poucos Deus foi me mostrando que eu estava com mágoa no meu coração. E a mágoa, ela afasta a gente de Deus, porque eu dizia, Deus, eu entendo que eu não vou conseguir viver meu propósito de fato se eu não resolver esse ponto. Porque
Não tem como, por exemplo, alguém vir me pedir um conselho sobre perdão e eu dar um conselho sobre perdão se o meu coração não tá perdoando. E eu falava para Deus, Deus, quem sou eu? Quem sou eu que não quero liberar um perdão pro meu irmão? O Senhor me perdoa nos meus piores pecados. Sabe, o Senhor morreu na cruz para nos libertar de tudo isso. E por que eu não consigo liberar o perdão? Porque eu fico olhando só os defeitos daquela pessoa e não as qualidades. Então, eu percebi que o perdão, ele aprisiona a gente. Sabe, o perdão, ele coloca a gente dentro de uma cadeiazinha aqui dentro. E ele vai sufocando a gente. Ele vai só trazendo coisas negativas daquela pessoa. Ele vai só mostrando o lado ruim daquela pessoa, porque isso acontece justamente para a gente não perdoar. Isso é o nosso lado humano justificando para a gente que a gente não precisa perdoar aquela pessoa por conta disso, disso, disso e daquilo. E graças a Deus o Senhor tem me libertado dessa prisão. E eu espero que Ele te liberte também, porque é uma prisão que você fica tentando sair, mas parece que acontecem mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. A segunda lição que eu aprendi sobre perdão é que o perdão ele não é sobre como o outro vai reagir, mas como você vai lidar com a situação. Por que eu tô falando isso? Porque a palavra de Deus diz, ela fala assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão, vá lá e peça perdão a ele. Se ele não quiser te ouvir, leve uma testemunha. Então, assim, a palavra de Deus ela deixa muito claro que não é sobre como a outra pessoa vai reagir, é o que você pode fazer para você se sentir livre. Perdão não é eu vou perdoar entre parênteses, ou eu vou perdoar só se isso aqui. O perdão é eu preciso perdoar. Se eu tô magoada com aquela pessoa, se aquilo tá me ferindo, se aquilo me feriu, eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão. Ah, mas aquela pessoa que me feriu, ela tem que vir me pedir perdão, porque era o que eu pensava. Mas não é sobre como a outra pessoa vai reagir, é sobre como você vai ser transformado. É sobre como você vai olhar para Deus e dizer, Deus, eu venci mais um degrau. Eu consegui vencer. E vocês não imaginam o quanto é especial. Quando você fala e você sai dali, você pensa, Deus, obrigada. Eu sei que eu te deixei feliz com isso. Eu sei que eu te agradei com a minha atitude, sabe? A gente precisa ter uma vida que glorifique a Deus e que agrade a Ele. Então, o perdão faz parte disso. Quando a gente perdoa o nosso irmão, a gente é transformado. Não é sobre como ele vai reagir. Tanto que, quando eu fui viver isso, quando eu fui ao meu irmão pedir perdão, e o meu irmão, não tô falando que é meu irmão de sangue, tá, minha gente? Eu tô falando meu irmão, a pessoa, tá? Quando eu fui pedir perdão, eu não esperei que ele me pedisse perdão, sabe? Eu pensei assim, eu tô indo, Jesus, e eu tô indo pra te agradar, eu tô indo pra quebrar tudo isso. E eu não vou esperar que ele me fale palavras boas. Ele pode até falar palavras que vão me ferir. Mas o Senhor tá comigo e o Senhor vai, Senhor, me blindar de tudo que eu vou ouvir, de tudo que vai acontecer ali dentro. E quando eu saí da sala, eu não recebi um pedido de perdão. Mas talvez para aquela pessoa não era o momento. Ela não se sentiu aberta para viver isso, para pedir perdão. E tá tudo bem, porque Deus ele me ensinou que é sobre como eu vou reagir, é sobre o quanto eu quero agradá-lo. Não é sobre como a outra pessoa vai lidar com a situação, ou se ela vai acreditar no teu perdão, ou se ela vai receber o teu perdão. É sobre quando você faz com sinceridade. E aí você é transformado. A terceira coisa que eu aprendi sobre o perdão é que o perdão é um processo, mas ele precisa de um primeiro passo. Eu entendia que ele era um processo e eu ficava pensando assim, quando as pessoas que me aconselharam vieram falar comigo, eu falava assim, mas eu tô orando por essa pessoa, eu já estou orando, Deus vai fazer, Deus vai me mostrar o momento. Mas eu precisava entender que a gente precisa dar o primeiro passo. A palavra de Deus diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sem que a gente vá resolver o que a gente tem pendente, sem que a gente fique com ira no coração. Então, a gente precisa entender que o perdão é um processo, mas ele precisa de um primeiro passo. Gente, o primeiro ponto que eu falei que o perdão aprisiona é você se sente livre. Quando você dá esse primeiro passo de ir ao seu irmão e dizer, olha, eu vim lhe pedir perdão porque eu fiquei magoado com isso e aquilo. Ou nem precisa você explicar, você só vai dizer, olha, eu vim te pedir perdão em nome de Jesus, que a gente passa uma borracha em tudo que aconteceu. Quando você faz isso, você é liberto daquela prisão.
daquela prisão que só te fazia lembrar das coisas ruins, daquela prisão que fazia você enxergar com olhos maus aquela pessoa. Então você é liberto daquela prisão. É o primeiro passo que precisa existir para que você consiga perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é você apagar a memória. Perdoar não é você plim, e fez uma mágica. Não, é um processo, mas que precisa viver o primeiro passo. E o primeiro passo é você ir no seu irmão. Você dizer, ó, se eu tava magoado, mas eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Eu quero colocar uma borracha nisso em nome de Jesus. E aí você vai viver o processo de continuar orando pelaquela pessoa para Deus, me ensina a amar ainda mais aquela pessoa. Me ensina a olhar aquela pessoa com os olhos de amor. E aí você vai sendo moldado, porque é um processo. Eu queria dizer para você que eu não sei quem você precisa perdoar, o que você precisa perdoar, como você precisa perdoar. Eu só queria te dizer que escolha viver aquilo que Deus quer para você. Não deixe que o sol se ponha sem que você faça o que tem que fazer. Existem coisas que Deus faz e existem coisas que nós precisamos fazer. Deus o tempo todo fala em sua palavra que a gente precisa liberar esse perdão, porque se a gente não libera o perdão para o nosso irmão, por que a gente está pedindo perdão a Deus? Então comece a olhar o seu irmão com esse olhar de amor. Tente olhar para o seu irmão com o olhar de amor que Jesus olha para você. Você erra todos os dias, você peca todos os dias para o Pai, mas quando você vai pedir perdão ao Pai, o Pai te perdoa. Imagina se ele começasse a olhar só os seus defeitos e ele dissesse, eu não vou perdoar porque você é egoísta. Eu não vou perdoar porque você, só fala comigo quando você está precisando. Eu não vou perdoar porque você sei lá, Deus ele não olha só os nossos defeitos, pelo contrário, ele não nos vê como o homem vê, ele nos vê de forma diferente. Então, escolha olhar para o seu irmão de forma diferente. Tente liberar esse perdão que te aprisiona e que só faz mal a você. Às vezes a outra pessoa nem sabe o que você está sentindo, às vezes a outra pessoa nem sabe que você está magoada. Então, libera isso. Para agradar a Deus, para ouvir a voz de Deus e para deixar com que Deus ele cumpra em você o propósito dele. Nesse momento eu vou orar por você, tá? Porque eu acredito que nada resiste ao poder da oração. E será uma oração rápida, mas eu creio que se você crer de todo o coração, Jesus ele vai te alcançar e ele vai mudar a sua forma de olhar essa situação. Amém? Feche teus olhos e ora comigo. Senhor Jesus, eu estou te apresentando essa vida que está me assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, transformar a visão, os olhos, a voz e tudo nessa pessoa. Deus, eu não sei o que ela tem que perdoar, como ela tem que perdoar, por que ela tem que perdoar, mas Tu sabes, Pai. E Tu sabes também como ela se sente. Tu sabes o quanto ela luta para vencer isso, mas o quanto é difícil. Deus, ajuda ela a vencer. Ajuda ela a vencer esse orgulho, a quebrar o eu e a fazer a Tua vontade, Deus. Para que Tu possa se agradar dos Seus passos. Para que Tu possa, Senhor, cumprir o Teu propósito na vida dessa pessoa. E que ela possa entender que não é sobre o que o outro fez, ou sobre como o outro vai reagir, ou porque o outro precisa pedir perdão. Quando ela faz isso, Senhor, ela acha graça diante de Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha falado ao coração de vocês, porque tenho certeza que falou muito ao meu coração. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu adoro ler os comentários quando vocês falam, eu gostei do vídeo, foi muito legal, porque isso me motiva a fazer mais e mais pra vocês, acreditem. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar as notificações para sempre que tiver vídeo novo, a gente tem vídeo novo toda semana, você receber as notificações e me seguir nas minhas redes sociais também, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração e tchau, tchau!